Olá pessoal, olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Curaprox Entrevista. Hoje, uma modalidade diferente de Curaprox Entrevista, onde eu serei o entrevistado e não o entrevistador. Hoje nós vamos falar com o professor Alex Guedes, que é do grupo Pério Implante Online da Bahia. Oi, Viviane Neder, que saudade! Que vai fazer ao mesmo tempo um bate-papo comigo e vai compartilhar também no YouTube do grupo do Pério Implante Online lá da Bahia. Então nós vamos fazer um bate-papo com o André falando sobre o top da higienização, a filosofia de higienização iTop, dentro da filosofia do Curaprox Academy, de divulgar prevenção, né? Tá aqui o Alex, divulgar prevenção para os nossos seguidores, né? Falar sobre prevenção. Como eu costumo dizer, prevenção nunca sai de moda. Está chegando aí o Alex. Seja E aí, bem-vindo, Alex. obrigado, prazer todo meu. Tava Acabamos de fa... gravar aqui um vídeo para o canal do YouTube. Isso. Eu estava conversando aqui com os nossos seguidores, falando do grupo que vocês têm aí, o grupo Pério Implante Online, né? E do No Facebook. trabalho bonito que vocês fazem de divulgação. A gente tem um canal também, Dr. Alex Guedes, no YouTube. Inclusive, a gente semana que vem está entrando no vídeo que eu fiz aqui. Acabei de fazer com o professor Camilo. Vocês vão adorar. Inclusive, falamos e elogiamos ele. Mandar um abraço para o nosso amigo Zé Sani, né? Que é um apaixonado pela periodontia, faz um trabalho belíssimo, né, na nossa universidade, lá na Unimes, e trabalha fazendo palestras e dando ensinamentos de muita qualidade de periodontia e também participa do seu grupo, né, Alex? Uma excelente pessoa. Inclusive, fizemos homenagem para ele lá. Isso aí, fizemos uma homenagem porque ele merece. Alex, você assume o comando agora, cara. Nós Tá me vamos, nós vamos tocar, mas você assume o comando. Vamos lá. O pessoal está chegando aí. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto que você tem do Corapox Academy. Então, o Curaprox Academy é um projeto do educacional da Curaprox que leva informação, sempre com embasamento científico, falando de prevenção das doenças orais, né? E falando também de odontologia. Nós fizemos aí, as lives oficiais da Curaprox, nós vamos fazer amanhã a live de número 75 e entrevistamos assim os grandes nomes da odontologia, sempre focados em falar sobre odontologia de qualidade. E antes dessa pandemia, viajamos o Brasil inteiro fazendo palestras em congressos, em eventos científicos, em jornadas odontológicas, falando sobre prevenção. Então, essa é uma missão desse grupo nosso de 8 professores, né, comandados pelo professor Hugo Roberto Leugói, de divulgar odontologia de boa qualidade e prevenção para as pessoas em geral, para os acadêmicos de odontologia e para os cirurgiões dentistas. E hoje nós vamos ter brinde aqui. Como é que tá para participar desse brinde, Camilo? Então, nossas lives, nós falamos 3 palavras-chave. Os nossos seguidores vão fazer frases com essas 3 palavras-chave que nós vamos falar e vão postar no feed do Alex Guedes. Ok, Alex? Qual é o feed do Alex Guedes? Doutor Alex Guedes. Doutor Alex Guedes. E assim, a cada 30 seguidores, nós vamos dar um brinde. Então, se nós tivermos 60 seguidores, serão 2 brindes, 90 serão 3 e assim por diante, né?
E aí o pessoal aí do grupo Implante Pério vai escolher as palavras, as frases mais criativas e nós vamos enviar este brinde para vocês. Como um Pega o carinho, né? peão, digita no Um peãozinho, carinho da Curaprox. pega o aviãozinho, digita, manda para os amigos. Camilo, bora falar um pouquinho aqui da palavra-chave principal para essa noite: prevenção. Prevenção. Eu costumo dizer que prevenção nunca sai de moda, né? E já fica como a nossa primeira palavra-chave, prevenção. E prevenção é a chave da saúde oral, né? É a chave de toda a saúde, mas a saúde oral, principalmente porque é o que tem de mais barato que o paciente, uma vez conscientizado, pode fazer e é uma garantia de que ele vai ter uma saúde oral para sempre. A gente vai falar um pouquinho também dessa top da higiene oral. Não quer dizer que a higiene oral é top, mas é a filosofia do iTop, de higiene oral. Isso, André. A filosofia ITOP, que é Individually Trained Oral Prophylaxis, né, que é higienização individualizada, né, higienização oral individualizada, foi criada pelo professor Ige Sedelmaier. O professor Ige Sedelmaier, ele foi durante muitos anos professor titular de periodontia da Universidade de Hamburgo. E ele, insatisfeito de como se ensinava higienização oral, tanto na faculdade como para os pacientes, ele criou essa filosofia, que ela era baseada no touch and teach, ou seja, ensinar tocando o paciente, ensinar fazendo para o paciente ver, deixar o paciente ver e monitorar as técnicas todas com um espelho, fazer na boca do paciente para que ele sinta o toque da cerda, a angulação da escova, etc. Então, essa filosofia do iTop, né, do professor Sedelmaier, é a filosofia que nós adotamos na Curaprox Academy. Esse é o nosso grupo, Alex. Professor Hugo Leogói, eu, professor Celso, professor Maurício Matson, professor Mário Sérgio Jorge, Eduardo Sampaio, Cornelis Sprenger, Ricardo Amore, tem o Brasil inteiro representado aí e trabalhando nessa filosofia. Então, só para ilustrar um pouquinho, olha como funciona o Touch and Teach. Eu aí estou fazendo o papel de cirurgião dentista, isso aqui é um curso iTop que a gente dá para os cirurgiões dentistas, é um iTop introdutório. Então, fazendo na boca do paciente, o paciente com o espelho olhando como faz. E aí depois o paciente repete o movimento e a gente monitora. Então, esta é a base da filosofia iTop que nós adotamos, né? Filosofia iTop que se baseia na tríade da higienização eficaz, atraumática e motivacional. Então, esse tripé, né, de escovação eficaz, atraumática e motivacional é o que sustenta essa filosofia iTop. E nos nossos cursos, nós fazemos o Teach and Touch. Então, aqui vocês estão vendo uma dupla, um cirurgião dentista e um paciente, e eu, como instrutor, né, no curso do iTop, eu estou orientando os dois, né, para como fazer esse tipo de trabalho. Então, isso é muito gratificante e a gente consegue passar, né, e enraizar no paciente esta técnica, porque ele já sentiu, ele sabe como fazer, ele já está motivado e ele vai continuar fazendo isso, né, essa técnica ao longo do tempo. É o que a gente está falando dos bastidores aqui, tem muito dentista e aluno de odontologia que não sabe a forma correta de escovar os dentes. E é importante saber a forma correta, inclusive a gente botou um vídeo no canal do YouTube mostrando a forma correta, para também passar para o paciente. É importante você botar um espelho na frente do paciente e mostrar a forma correta de escovar os dentes, de utilizar o fio dental, a importância de uma escova interdental. Exatamente, Alex. Exatamente. Mesmo porque a filosofia iTop ela se baseia no conceito de que um dente limpo não fica doente, né? Então, a desorganização do biofilme ela é fundamental.
E, Camilo, sabemos também que a inter-relação de saúde oral com saúde geral é importantíssima. Fale-nos um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, Alex. Eu vou colocar aqui uma imagem do livro de Medicina Periodontal da professora Maria Cristina Brunetti Montenegro, que eu tenho orgulho de falar que ela foi minha aluna de graduação, que ela mostra claramente que uma baixa saúde oral ela pode causar problemas sistêmicos sérios, né? Existe uma conexão direta entre uma baixa conexão de saúde oral e sérios problemas de saúde geral, causados pelos micro-organismos da cárie e da doença periodontal. Nós temos associações em pacientes que têm baixo nível de saúde oral, de AVC, de diabetes, de problemas gastrointestinais, respiratórios, articulares, câncer oral e etc. O INCOR, que é uma referência para nós, né, de cardiologia no Brasil inteiro, ele nos dá um dado bastante interessante. 40% dos pacientes atendidos com endocardite bacteriana é aquela inflamação da membrana cardíaca que recobre as válvulas do coração. 40% dos pacientes que têm baixa saúde oral têm a endocardite bacteriana. Então, tem uma relação bastante séria. E um trabalho bastante recente agora, que eu vou colocar aí para os nossos seguidores, que mostra que a Porphyromonas gingivalis, que é o patógeno fundamental da periodontite crônica, foi identificado no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. As proteases tóxicas, né, dessa bactéria, chamada gingipens, foram identificadas no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. Esse é um trabalho inicial e vários outros trabalhos já estão sendo feitos, mas vejam a inter-relação, né, de uma bactéria que ela é característica, né, do sulco gengival e encontrada que pode ter alguma relação, que quando tratada pode fazer um tratamento coadjuvante ou preventivo da doença de Alzheimer. Olha que dado interessante. Então, tem uma... Camilo, a gente falou que antigamente tirou-se a boca do corpo. Exatamente. Hoje, a boca faz parte do corpo e está tudo interligado. Exatamente. Sempre disseram para nós, né, Alex, que a saúde começa pela boca, e é verdade. E a boca é a cavidade mais contaminada do corpo humano. As pessoas pensam que é a outra, né, Alex? A cavidade mais contaminada. Mas não é. É a boca, é a cavidade que nós temos mais de 800 tipos, né, diferentes de micro-organismos na boca. Então, é um cuidado que nós realmente devemos ter. E tem o grande vilão, que é o biofilme. Certamente, certamente. E a gente vai falar um pouquinho também sobre como desorganizar esse biofilme. Como a gente pode desorganizar esse biofilme, Camilo? Isso, Alex, isso é fundamental, né? A desorganização mecânica do biofilme dental. Muitas pessoas têm ilusão, né, de que fazem bochecho, etc., que estão ajudando, né, a melhorar o seu ambiente oral. Não. Nós sabemos que o biofilme ele tem que ser desorganizado mecanicamente. Tem que ser desorganizado com uma escova dental, com o arsenal para que seja feita essa desorganização, né, é uma tríade, né, que é a escova dental, a escova unitufo, a escova interdental, e nós temos também, né, a escova interdental, o fio dental também, e a escovação da língua. Então, para desorganizar esse biofilme, nós precisamos lançar mão de um arsenal mais sofisticado do que simplesmente a escova dental. A escova dental é importante, sim, muito importante, uma escova de qualidade, porque a escovação dental, ela desorganiza, ela consegue remover de 70% a 80% da placa bacteriana.
de 70% a 80% do biofilme dental. Mas os outros 20% a 30% estão em regiões inacessíveis pela escova dental. Então, por isso que é fundamental a gente utilizar outro arsenal. Outra coisa importante também, para a gente conseguir objetivar para o nosso paciente, né, como esse biofilme dental está na sua boca, são os evidenciadores de placa bacteriana. Os evidenciadores, a base de fucsina básica, de eritrosina, porque eles conseguem mapear e conseguem fazer o paciente enxergar aquilo que a gente fala. E que é difícil, muitas vezes, do paciente visualizar. Então, mapeando, isso é uma estratégia muito fácil. Essas pastilhas custam muito barato. A gente compra 60 pastilhas por R$ 20, né? E faz o paciente dissolver essas pastilhas e movimenta com a língua essa tinta e ele enxágua, enxágua, enxágua e nós vamos ter essa imagem. Onde nós temos o biofilme antigo, colorido de azulado, o biofilme não tão antigo de vermelho e o biofilme novo de rosa. Então isso é sensacional porque mapeia e mostra para o paciente aonde ele está higienizando mal, aonde ele tem que melhorar a sua escovação. Então é um recurso que o cirurgião dentista pode utilizar também para motivar o seu paciente. Você falou uma coisa interessante que é o que limpa atrito. É escova de dente, fio dental. Às vezes o paciente chega, vou fazer um bochecho. Não, ele é um complemento. Sim. Então, escova de qualidade para se fazer isso. Sem dúvida, sem dúvida. E uma escova de qualidade, né? Olha, eu vou colocar aqui um trabalho de 1948. Charles Bass, que foi o criador da técnica de escovação de Bass, que depois foi modificada com o movimento de varredura. O Bass, em 1948, ele preconizou a escova dental que a gente considera como ideal hoje. Essa é uma foto de qualidade ruim, né, que é de um periódico em preto e branco, com a qualidade de impressão de 1948, mas que mostra o que o Bass falava em 48. Cerdas macias, de pontas arredondadas e de alta densidade, para que elas pudessem remover. E em 1958, 10 anos depois, ele publicou também a técnica de escovação, que era para ser feita com essas escovas. Então, Charles Bass foi um cara à frente do seu tempo, né? Que quando não se tinha ainda tecnologia, nada, ele mesmo criou a cerda ideal, a escova ideal e criou a técnica de escovação. A gente costuma dizer que as escovas têm que ser, as cerdas, ultra macias. Né? E as cerdas... Desculpa, Camilo, isso é bom porque é a forma eficiente de escovar sem trauma. Sem dúvida, Alex. As escovas de nylon, algumas escovas de nylon, elas são muito rígidas. E alguns pacientes têm a ilusão de que usando escova de cerda dura vai limpar mais. O meu pai, por exemplo, né, ele usava escova Tec dura. Tá certo que isso é 40 anos atrás, 50 anos atrás. Mas eram as escovas mais vendidas. Porque as pessoas tinham a sensação, porque não escovavam com técnica, né? Faziam escovação social. E tinham a ilusão de que estavam limpando melhor, mas tinham um problema periodontal, tinham recessão gengival, tinham perdas de dentes, etc, etc, etc. Então, o que a gente preconiza hoje, duas escovas que eu estou mostrando, a de cima, azul e branca, é uma escova convencional, e a de baixo é uma Curaprox 5460, que não tem cerdas de nylon. As cerdas são de Curen. O Curen é uma fibra patenteada pela Curaprox, que ela é semelhante à microfibra. E olhem a densidade de cerdas e a finura dos filamentos. Então, ela é muito mais macia. Então é muito macia, não vai desorganizar biofilme? Vai. Porque apesar dela ser muito mais macia, ela tem uma densidade de cerdas que é
o triplo de uma escova normal. Então, enquanto uma escova normal ela tem em torno de 2.000 cerdas, nós vamos ter 5.460 cerdas. Então, eu consigo desorganizar biofilme sem machucar periodonto. É bom deixar essa informação, porque às vezes as pessoas pensam que na Curaprox, quanto maior o número, mais macia ela é. Explica um pouquinho. Sim, não. O número da Curaprox, a gente tem a 1.560, a 3.560 e a 5.460. Elas têm uma relação de densidade de cerda e a finura do filamento, entendeu? E eu comentei com você que nós temos uma escova cirúrgica, pós-cirúrgica, chama Surgical, que ela tem 12.000 cerdas, 12.000 cerdas, mas o filamento dela é 0,1 milímetro, 0,1 milímetro. Então, ela é extremamente macia. Ela não é para fazer escovação, inclusive. Ela é para limpar a superfície do pós-operatório cirúrgico. Então, não. Então, escova. E as pessoas às vezes são iludidas, né? Por tipos de escovas que são preconizadas aí. Temos escovas com cerdas de borracha para massagear a gengiva. A gengiva não precisa de massagem, muito menos com cerda de borracha, né? Escovas cross-action, né? Para pegar o biofilme na curva, né? Tipo Gillette G2, né? A primeira faz tchum e a segunda... Então isso tudo não funciona, a gente sabe, né? Que a escova eficiente ela tem cabeça pequena, tem perfil reto e tem cerdas macias. É assim que funciona, né? Então, tudo que for diferente disso, né, ele vai realmente gerar para o paciente um risco, né, de dano periodontal. O que a gente falou a respeito da escovação, está aí, ó, a escovação isolada, ela remove 80% da placa do biofilme dental. Então, onde ela não consegue atingir, nós corremos o risco, né, dessa forma, de ter as cáries entre os dentes, né, que a gente chama de cáries interproximais, ou as cáries próximo da região da raiz, que são as cáries cervicais, ou que a gente chama de cárie de colo, né? Então, aí gente... aqui, Camilo, rapidinho, desculpe. Fala, que segundo o OMS, 97% das pessoas perdem dente por cárie e doença periodontal. Exatamente. Dessas 97%, 72% perde por doença periodontal. Exatamente, Alex, exatamente. Então é por isso que a gente orienta, né? A gente orienta as pessoas quando faz a escovação. Por que a cerda tem que ser ultra macia? Porque a região mais crítica, aonde o biofilme ele se deposita e a dificuldade de higienização é maior, é na região do colo e do espaço interdental. Então, nós precisamos colocar a escova em 45 graus, né, com uma angulação de 45 graus, e de uma forma, como está aí no esquema, que ela consiga alcançar o tecido duro, dental, e a margem gengival. E nós fazemos, né, esse movimento circular e vibratório e conseguimos, pela maciez da cerda, que ela deflexione e entre nessa região de difícil acesso. Se a gente tentar fazer isso com uma escova de cerda dura, como mostra o esquema de baixo, nós vamos lesar o periodonto, nós vamos lesar a margem gengival, nós vamos provocar uma recessão, uma retração da gengiva. O que acontece quando a gengiva retrai? Expõe o colo, expõe a raiz, e a raiz é sensível ao frio. Quando é sensível ao frio, a pessoa vai escovar novamente, ela vai sentir uma sensibilidade, ela já não vai escovar tão bem. Então forma-se uma bola de neve, né? E a gente vai ter esse problema periodontal cada vez mais sério, né? Esse problema periodontal cada vez mais grave, podendo gerar uma doença periodontal. A escovação, aparentemente, ela é fácil, mas poucas pessoas sabem fazer uma escovação bem feita. Eu vou colocar aqui um filminho rápido, de 1 minuto e meio, mostrando a técnica de Bass, como ela funciona.
Então as pessoas vão poder ver como se utiliza uma escova de cerda ultramacia com movimentos circulares vibratórios e de varredura, escovando dente a dente. Primeiro as faces externas todas da boca, dos dentes posteriores, canino, incisivo lateral, dente anterior. Então, sempre metodizando por hemiarco, para as pessoas não esquecerem nenhuma face, nenhum lado dos seus dentes para ser escovado. Depois volta lá no mesmo hemiarco e vamos fazer a escovação nas faces palatinas. Então, conta 8 a 10 movimentos, avança um dente, 8 a 10 movimentos, avança um dente, sempre trabalhando com 45 graus para pegar a margem gengival. E notem que a escova está na horizontal. Quando ela chega nos dentes anteriores, o mais conveniente é colocar a escova na vertical, porque a curvatura da face palatina e lingual é o contrário. Então, nós conseguimos, com ela na vertical, fazer uma escovação melhor. E depois, as faces de mastigação, aí a gente não tem tecido mole, não tem tecido periodontal, nós podemos fazer, sim, o movimento de vai e vem, tranquilamente, dente a dente, ou fazer o próprio grupo, né, dos dentes posteriores. Fazemos um hemiarco, depois fazemos o outro, inferior direito e inferior esquerdo. Então, essa técnica, né, ela é facilmente reproduzível. E a gente mostra isso para os nossos pacientes fazerem. E sempre com cuidado de segurar a escova, não dígito palmar, que a gente faz muita força para escovar. Mas como essa senhora está fazendo em forma de caneta, para que a gente não coloque muita força, para que a gente tenha uma escovação eficiente e sem trauma. Isso aí é o meu paciente, aprendi com você. Então assim a gente consegue, né? E a gente gasta na primeira sessão essa orientação que a gente dá para os pacientes. E existe um arsenal muito grande, né, de tipos de escovas diferentes. Então, o cirurgião dentista, ele sabe, ele conhecendo o seu paciente, as suas dificuldades de técnica, o tamanho da sua boca, a sua habilidade em como escovar, ele pode dizer e orientar o paciente qual a escova mais recomendável. Desde a escova para bebês, né, para pacientes muito jovens, né, uma Cura Kid, por exemplo, até uma CuraProx 5460. E aí tem a Surgical, tem a escova orto, que tem aquele alívio, né, no meio das cerdas, enfim. Uma série de variedade de escovas dentais para serem utilizadas sem dano à saúde das pessoas. Sânia, a gente está aprendendo aqui uma verdadeira aula que a gente está tendo com o professor Camilo, tá vendo? Eu também não sabia dessa empunhadura aí da caneta, não. É muito importante. Ô Camilo, bora falar um pouquinho aqui também que é preciso também limpar entre os dentes com o fio dental, que a escova normal ela não higieniza. Fala um pouquinho também sobre isso. Sem dúvida, Alex. A escova ela não tem acesso aos espaços interdentais, né? Então aqui nós estamos colocando uma imagem interessante. Quanto maior, né? Por exemplo, aí nós estamos mostrando uma cavidade de cárie que foi preparada, né, para uma restauração. Mas aí dá para a gente ver que os dentes posteriores, eles não são totalmente cilíndricos no seu formato, né? Muitos dentes posteriores, principalmente quando eles têm algum tipo de retração gengival e que já começam a expor aquela margem gengival, eles são elípticos. Então, o fio dental, apesar de ser um instrumento muito importante, muito interessante, que deve ser utilizado, né? É melhor utilizar o fio dental do que não utilizar nada. Ele vai conseguir fazer uma remoção de uma boa quantidade de biofilme. Porém, em dentes que têm um contorno elíptico, o fio dental, como mostra essa primeira imagem do lado esquerdo, ele pode tangenciar a aresta vestibular e a aresta lingual e não alcançar o centro do espaço interdental. Então, por isso que a gente diz que a escova interdental, ela substitui
com vantagens o fio dental, porque ela deflete na entrada e ela abre as suas cerdas e dá condições de higienizar de forma melhor essa região do espaço interdental. E assim, com um diferencial, essas escovas interdentais, elas devem ser calibradas. Então, pelo menos uma vez ao dia, nós devemos utilizar o fio dental ou uma escova interdental para conseguir minimizar a quantidade de placa bacteriana, de biofilme e diminuir as chances da gente ter doença periodontal. Mas é importante você saber que você tem que entrar com o fio dental dentro do suco gengival, dentro da gengiva, fazer movimento de vai e vem e utilizar todo dia. Eu faço muita analogia quando estou ensinando meus pacientes e para eles saberem a importância de utilizar o fio dental, eu faço a seguinte pergunta: se você tomar banho e não lavar uma parte do corpo, é a mesma coisa que não tivesse tomado banho. Exatamente. A pergunta é que a importância do fio dental, de utilizar o fio dental. E também é bom deixar bem claro, Camilo, que existe numerações diferentes de escova interdental. Tem a Sim. menor para a maior. Esse é um diferencial grande, Alex, que poucas pessoas conhecem. O sistema das escovas interdentais da Curaprox, elas são calibradas. Então você consegue indicar uma escova interdental sob medida para cada tipo de espaço. E como é que isso acontece? Nós temos uma sonda medidora, que é chamada sonda IAP, que é Interdental Access Probe, né? Então nós colocamos com cuidado essa sonda na ameia gengival e quando ela trava, nós olhamos a cor. Então, por exemplo, nesse caso, ela travou no amarelo. Então, a escova adequada para esse espaço é a escova amarela, que vai conseguir fazer uma higienização eficiente e sem trauma. Porque o que acontece? As pessoas muitas vezes vão no supermercado e olham aquele monte de escova interdental. Se o cara é palmeirense, ele compra verde, porque ele acha que é mais bonitinha, ele compra verde, porque não sabe, né? Outro acha bonita a vermelha, compra a vermelha, mas não. Se ela for muito pequena, ela não limpa. E se ela for muito grande, ela trava, ela traumatiza a papila e pode criar os black spaces. Então, é um movimento para ser feito com delicadeza, de entrada e de saída. Eu costumo dizer que o fio dental funciona, mas ele é difícil de ser utilizado. E eu coloco aqui o Hannibal Lecter, né, com aquela máscara toda, mostrando que é difícil. Imagina uma pessoa com um aparelho ortodôntico passando o fio dental. Imagina uma pessoa com apinhamento dental passando o fio dental. É difícil. Então, a escova interdental, ela trabalha com muito mais facilidade, né? O paciente consegue fazer uma higienização muito mais simples, uma vez por dia, uma entrada e uma saída, né? Claro, monitorado pelo cirurgião dentista e faz a sua higienização. Para pacientes que não têm doença periodontal, para pacientes que têm doença periodontal e para pacientes que têm implantes. Então, nós temos condição de calibrar as escovas para cada tipo de paciente. Então, por exemplo, também, desculpa, paciente que tem... escova que limpa implante, que você vai falar agora aí, que eu também não Vou sabia. falar. Vocês estão vendo aí essa sombra IAP Pério. Ela é mais calibrosa, né? Se a gente voltar para aquela imagem anterior, olha essa calibração, essa IAP como é mais fininha, e olhem essa como ela é mais grossa. É para paciente que tem doença periodontal. Então, outro calibrador, ele vai entrar e ele vai monitorar, ele vai calibrar uma escova especial, que são escovas maiores, para quem tem doença periodontal. São as chamadas Perio-Hand, ou CPS 450. Então, ela vai numa escala de aumento de calibração, tá? Então, é a segunda escala. E a terceira são as soft implant. Você pode ver que a largura das cerdas dela é muito maior. Então, ela consegue higienizar de forma adequada
do elemento do implante até o dente vizinho. Com um detalhe, as cerdas também são de Curen, as cerdas também são de microfibra. Então, se faz uma higienização eficiente, se faz uma higienização facilitada, sem trauma. Então, essa calibração é fantástica. Só vou mostrar aqui, olha. Então, nós vamos usar a PerioHand, por exemplo. Nós vamos travar no vermelho. Tá? E aí nós vamos, no paciente, pegamos a escova vermelha, testamos na boca do paciente, ela entrou, removeu, né? Resíduo, não traumatizou a gengiva, então nós vamos fazer um mapinha e vamos indicar essa escova para o paciente fazer a sua higienização. Então essa é a diferença. Nós vamos orientar uma escova sob medida para cada tipo de paciente, para cada necessidade que o paciente tenha. E onde é que o dentista encontra isso, esse calibrador? Então, o calibrador ele só é vendido para cirurgiões dentistas. Então, consegue comprar no site da Curaprox ou na loja da Curaprox, pode comprar online, é www.loja.curaprox.br. E como nós temos muitos periodontistas assistindo a live, eu vou dar um trabalho super recente, um trabalho deste ano ainda, em que a Federação Europeia de Periodontia ela está recomendando, depois de um trabalho de revisão sistemática feita por grandes cabeças coroadas da periodontia, nós temos aí Mariano Sanz, Herrera e outros, ela recomenda a escova interdental com vantagens ao fio dental, principalmente em pacientes que têm doença periodontal. E constatou nesse trabalho que existe uma maior aceitação dos pacientes pelo uso das escovas interdentais quando comparadas com o fio dental. Então, a escova interdental ainda é desconhecida, né? A escova calibrada, muito mais desconhecida. Então, é um conhecimento que a gente tem que divulgar, né, para as pessoas conseguirem passar isso para os seus pacientes e para que a gente consiga ter um acompanhamento mais efetivo e consiga promover saúde oral cada vez de forma mais efetiva. Eu vou deixar esses papers, eu vou mandar para o Alex, então os nossos seguidores, né, ou podem pedir para mim, ou podem pedir para o Alex, se quiserem ter as separatas desses dois papers, né, ou os dois papers em PDF, a gente pode enviar para quem estiver interessado. E vamos deixar também a live salva. Pessoal, quem está participando aqui, nós vamos distribuir brindes. Por favor, clica aqui no aviãozinho, manda para o amigo. Esses brindes nós vamos aqui mandar no meu feed, lá, tirando uma foto. A gente vai pegar, fazer uma seleção e mandar para essas pessoas esse brinde. Isso aí, um carinho da Curaprox para todos. Camilo, explica aí a diferença entre escova unitufo e escova interdental, que muita gente às vezes não sabe bem se é a mesma coisa. Então, Alex, a escova unitufo, ela é muito útil, e aí eu estou mostrando uma foto do Ricardo Amori, que é do nosso time também de ministradores. Ela faz a higienização dente a dente. Enquanto a escova interdental ela vai trabalhar no espaço interdental, a escova unitufo ela vai higienizar dente a dente. Então, ela existe em duas calibrações, a 1006, que tem as cerdas mais curtas, e a 1009, que tem as cerdas mais longas. A 1009 ela é muito indicada para quem usa aparelho ortodôntico fixo e que tem que higienizar em volta daquela aparatologia toda do aparelho ortodôntico. A 1006 ela é indicada para fazer higienização dente a dente, principalmente nas faces linguais de dentes anteriores e inferiores, que é onde os pacientes costumam ter muito cálculo, né? Formação de cálculo. A gente recebe os pacientes nas revisões, raramente algum paciente nosso não tem cálculo, né, nos inferiores por lingual. Então, pacientes que têm muitas vezes apinhamentos, né, e que têm dificuldade de acesso,
com a escovação convencional. Então, essa escova Unitufo, a 1006, por ser mais curta, ela tem uma densidade maior, apesar de ter as cerdas de Curen também, e ela consegue higienizar dente a dente. A gente diminui muito a formação desse biofilme, dessa placa calcificada, e a partir da segunda, da terceira revisão, muitas vezes a gente consegue zerar, né, essa placa calcificada. Então eu vou mostrar um videozinho também para mostrar como é que se faz a higienização. A higienização é dente a dente. O professor Irgi Sedelmaier falava que o movimento é up and down. Sobe e desce. Não é para higienizar a margem gengival. Não é para higienizar a margem gengival. É só dente a dente. Então a gente faz a higienização das faces vestibulares, das faces linguais, dente a dente. Como é uma escova Unitufo, a gente consegue higienizar também bem o espaço interdental, né? É o que muita gente pensa que só os aparelhos usam esse tipo de escova. Exatamente. E vocês vejam que no final ela passa a língua. A gente faz essa brincadeira quando faz os cursos iTop. A gente pede para a pessoa passar a língua nos dentes antes de utilizar a Unitufo. E depois que utiliza, passa a língua dos dentes e vê a diferença de lisura, né? A diferença de lisura, ela é brutal. Ela é brutal. Então, a eficiência dessa escovação dente a dente, ela é bastante efetiva. É claro que precisa de treinamento, né? Mas o cirurgião dentista está aí para fazer essa orientação, né? Esse monitoramento, esse acompanhamento com os seus pacientes. Camilo, muita gente sabe da importância de escovar a língua, mas negligencia. Qual é a orientação que a gente pode dar para essas pessoas? Ô Alex, realmente você tocou num ponto interessante. Poucas pessoas higienizam língua, poucas pessoas higienizam língua com regularidade e poucos colegas, né? Louvo os colegas que ensinam, mas poucos colegas ensinam a higienizar língua. E nós sabemos que as papilas linguais, né, elas vão formando com o tempo aquela saburra lingual, né, aquele resíduo, aquele biofilme que tem restos de descamação de células da boca, micro-organismos, restos de alimento, né? Nós temos pacientes que são fumantes, então restos de nicotina, alcatrão, etc., e que vão se depositando profundamente nessas papilas, alterando, né, a microbiota dessa boca, gerando um mau hálito, um odor desagradável e alterando também a cor da língua, né? Muitas pessoas põem a língua para fora quando estão conversando com a gente vê que a coloração da língua não é rósea, né? O Marcelo Quintela, grande professor de orto, colega nosso, está falando que ele ensina a higienizar a língua mais do que os dentes. Mas é uma verdade, né? As pessoas não higienizam a língua. Eu brinco com as minhas alunas, eu falo, quando vocês forem para balada, quando vocês derem bom dia para o rapaz, dá uma olhada na língua dele, vê se ela é cor-de-rosa, né? Toma cuidado, senão dá um passo atrás, porque é complicado. Então, a higienização de língua ela tem que ser feita na pior das hipóteses, 2 a 3 vezes por semana. O ideal seria que fosse feita diariamente, mas 2, 3 vezes por semana. Utilizando não a escova que se utiliza para escovar os dentes. Não é o ideal. São microbiotas diferentes, né, que nós não devemos utilizar. Além do que, a escova dental ela não foi preconizada para higienizar a língua. Para higienizar a língua, nós temos os raspadores de língua, né, que nós colocamos no dorso da língua e puxamos para frente, ou as escovas de perfil baixo especiais, como essa que eu estou mostrando aí. Essa escova se chama Tongue Brush. Ela é uma escova circular, ela tem o centro vazado, como vocês podem ver aí, e o ideal é que ela seja utilizada com o tongue gel. Esse tongue gel é um gel que ele tem uma ação adstringente sobre essa saburra lingual. Então nós colocamos um fragmento desse tongue gel
e nós fazemos escovação do dorso da língua para frente. Então, nessas imagens, a gente consegue ver, né, o caminho das cerdas, né, na língua da pessoa, fazendo a limpeza, esse tung gel fazendo essa ação adstringente e removendo esse biofilme. Então, deixa um gosto também mais agradável, porque ele tem um sabor mentolado, e deixando essa língua limpa e sem odor desagradável, né? Combatendo a halitose. Também, né, Camilo? Não entendi, Alex. Tomar cuidado para não dar ânsia de vômito. Exatamente, é por isso que ela tem perfil baixo. Bem lembrado, Alex. Bem lembrado. Por isso que ela tem o perfil baixo, é para não dar ânsia, o reflexo do vômito, né? Porque quando você põe uma escova normal lá no dorso da língua, ela pode tocar o palato e o paciente ter reflexo de vômito. E essa escova não. Essa escova a gente tem essa vantagem. E acho que podemos falar segundo a palavra-chave já, Alex. Escovação. Escovação. Bem, boa. Segunda palavra-chave, escovação. Camilo, a pessoa, de quanto tempo pode trocar a escova de dente? É recomendado, na verdade. Então, Alex, eu costumo dizer para as pessoas que para quem usa, quem faz 3 escovações ao dia, né, normalmente o prazo de vida útil de uma escova é de 3 meses. A escova com cerda de nylon, ela tem um padrão de deformação diferente da escova de microfibra, como a Curaprox 5460. A escova de nylon, ela deforma como essa que nós estamos vendo aí, superior do lado esquerdo. A ponta dela, ela enverga. A escova com cerda de Curen, de microfibra, a ponta não enverga, ela vai abrindo com o tempo. Então, se vocês olharem a escova azul, ela está com as cerdas paralelas, que é uma escova nova. A escova branca com cerda azul, ela já está com as cerdas abertas. Então, uma escova que tem 3 meses de uso. Então, ela continua desorganizando o biofilme? Continua. Mas continua desorganizando o biofilme com a mesma efetividade? Não. Não. Então, essa é a diferença. Então, a gente ensina os pacientes a fazerem esse tipo de observação na escova com cerda de nylon convencional e com a escova de microfibra. Aí a gente recomenda uma escova boa, né, Alex? O paciente fala, mas é muito caro, imagina, eu vou gastar R$ 25 numa escova boa. Entra na parte que a gente falou desde o início, prevenção. Prevenção. Se você fizer a conta, nesses 3 meses, quanto é que ele vai, você vai dividir esse custo da escova e por dia também, né, por escovação. Então, eu fiz essa conta, porque justamente para as pessoas entenderem que, olha, fazendo uma escovação ao dia durante 30 dias, são... se você fizer 3 escovações ao dia, por exemplo, 30 dias, você vai fazer 270 escovações. Se uma escova custar R$ 27, uma escovação sai por menos de 10 centavos. É caro 10 centavos fazer uma escovação bem feita? Não é. Então vale a pena a gente investir numa boa escova. Vale muito a pena. A nossa saúde oral agradece. Olha, nós temos uma participação, Alex, nós temos uma participação importante. A Bia Mittelstat, tá? da nossa querida FGM, ela está na live e está perguntando sobre a escova elétrica. A escova elétrica também é muito, muito útil. Nós temos uma escova que é uma escova ultrassônica, chama-se escova ultrassonic Pro, que ela funciona com microvibrações ultrassônicas e ela ajuda a movimentar fluidos também, né? Melhorando essa escovação. Então, muita gente se dá bem com escova elétrica, né? E até para complementar a escovação mecânica. Então, pode ser utilizada sim, a escova elétrica pode ser bastante útil. Eu recomendo muito para quem tem deficiência motora. Também. Camilo, uma dica de como limpar e guardar a escova de dente. Principalmente nessa época de pandemia, que algumas pessoas estão tendo coronavírus.
como é que a gente pode passar essa orientação para a pessoa que está com Covid e como ela pode higienizar e guardar essa escova de dente? Bem lembrado, Alex. É muito importante. Essa questão da Covid, nós falamos bastante a respeito disso, né? Demos algumas entrevistas, fizemos algumas matérias, né? O educacional da CuraProx fez algumas matérias a respeito. A pessoa que tem Covid, ou que teve contato com o vírus, primeira orientação é trocar imediatamente, né, a sua escova. Pegar uma escova nova. Segundo, usar a escova por menor tempo possível. Terceiro, em hipótese alguma, deixar a sua escova perto da escova de outros membros da família, né? Não deve deixar nem em circunstâncias normais, muito menos se teve contato com o SARS-CoV, com o Covid-19. Como é que a gente recomenda? Primeiro, lavar em água corrente, lavar abundantemente em água corrente, até que nenhum resíduo de creme dental seja visualizado. Segundo, tirar o excesso de água e borrifar com clorexidina 012. Borrifa com clorexidina 012, as escovas que têm o estojinho, o protetor de cerda, põe o protetor de cerda ou guarda no armário, para a gente evitar também a recontaminação do próprio aerossol da descarga do banheiro, que nós temos trabalho mostrando que quando essa escova fica próxima, muitas vezes, do vaso sanitário, ela pode ser contaminada. Outra coisa que não devemos fazer é ter o mesmo recipiente, né, o mesmo copinho, né, entre aspas, e deixar todas as escovas da família ali. Raspador de língua, não. O ideal é que elas sejam armazenadas individualmente, né? Então, sempre higienizar bem higienizado, né? Tirar o excesso de umidade, de preferência borrifar clorexidina 012, né? E guardá-las individualmente. É o E logo procedimento mais trocar. seguro. Acabou a época, troca a escova. Sim, Meu, sim. Trocar sempre que observar que essa escova, as cerdas já não estão com o seu formato original, né? Ou se alguém for acometido pelo vírus, né? Pelo Covid, aí trocar imediatamente. meu pai está perguntando aqui em relação ao creme dental. Também passou essa época da contaminação Covid, também troca. Então, o creme dental, a gente sabe que ele é um coadjuvante, né? Ele é um acessório da higienização. Ele é importante porque ele tem uma quantidade de abrasivo, a gente não deve usar cremes dentais com muito abrasivos, né? Com a gente chama do RDA, né? Que é o índice de abrasão do esmalte e da dentina muito alto, porque pode abrasionar a dente, pode causar traumas gengivais. Mas um creme dental com baixa abrasividade, né? Ele deve ser utilizado, né? Dá um prazer na escovação. Ele não tem assim grandes é, benefícios, né? No caso de ter alguma ação, a não ser cremes dentais especiais, antissépticos, etc. Mas o creme dental ele tem uma participação bastante discreta, né? Ele é só para dar aquele prazer de escovação e dependendo do paciente, pacientes que às vezes têm sensibilidade, nós temos cremes dentais dessensibilizantes, alguns cremes dentais para manutenção de clareamento dental, então tem apelos variados, né? Mas a gente sempre considera ele como um coadjuvante da escovação. O Mas principal é a desorganização mecânica. voltando aqui, Camilo, em relação à pessoa que teve o Covid, o creme dental que ele bota na escova, depois que acabou essa época, ele também tem que trocar. Isso. O recomendável é que esse creme dental seja usado só para aquela pessoa. Ele não seja compartilhado, porque muitas vezes se encosta, né, a ponta da bisnaga na escova. Então, esse cuidado deve ser tomado sim. Então, ter um creme dental também individualizado para aquela pessoa. Agora eu entendi a sua pergunta. Perfeito. Tranquilo, Camilo. Em relação ao hábito de visitar o dentista regularmente, fazer as periódicas, isso é de fundamental importância, como a gente falou desde o início, né? Prevenção, prevenção e prevenção. Isso mesmo, Alex.
A gente dá palestras aí no Brasil inteiro e a gente bate sempre nessa tecla. O cirurgião dentista tem que ensinar o paciente a escovar. O cirurgião dentista é responsável, né, por dar elementos para esse paciente, para ele aprender a higienizar. O cirurgião dentista é o profissional capacitado para fazer prevenção, para detectar precocemente qualquer tipo de problema que esse paciente deve ter. Então, semestralmente, alguns pacientes até trimestralmente, devem retomar ao consultório. Nós devemos calibrar a higienização, nós podemos detectar problemas no seu início para que eles não se tornem graves e venham a trazer problemas que vão gerar um custo maior. Né? A gente põe esse esqueminha para mostrar que prevenção custa barato, uma restauração simples custa mais caro, né? Uma restauração complexa, uma coroa, um trabalho indireto, custa mais caro, um implante custa mais caro ainda, custa um saco de dinheiro. Né? Então, são alternativas que, felizmente, nós temos na odontologia, né? Para resolver o problema das pessoas. Mas o que o brasileiro tem acesso? Qual é a odontologia mais democrática para o brasileiro? É a prevenção. É a prevenção, que é barata, que pode ser feita sem tecnologia, que pode ser feita sem utilização de materiais caros, e o nosso paciente, ele pode preservar a sua saúde oral em altíssimo nível. Então, o seu cirurgião dentista é o maior parceiro na sua saúde oral. Não deixe de visitá-lo periodicamente. Prevenção nunca sai de moda. Prevenção sempre, para que a gente possa ter saúde oral e para que a gente possa ter saúde geral. Fechando mesmo, com chave de ouro, viu, Camilo? Camilo, queria agradecer muito, 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 muito. Foi muito legal essa entrevista. Vamos deixar salvo. Vai lá no nosso canal do YouTube, Dr. Alex Guedes. Também a gente fez uma entrevista legal com o Dr. Camilo. Tem o professor Sani também lá, dando uma aula da nova classificação da doença periodontal. Só fera. Também aqui, quem está mandando um beijo para você, Camilo, a minha esposa aqui, doutora Andressa. Andressa, um beijo para você, saudades. Foi minha aluna de graduação. Excelente aluna, Andressa. Obrigado por ter vindo. Camilo, muito obrigado. E qualquer coisa, a gente marca outra palestra, outra live para a pessoa esclarecer mais aí. E precisa dar a terceira palavra-chave, Alex. Terceira palavra-chave, saúde oral. Terceira palavra-chave, saúde oral. Alex, eu que quero agradecer pela sua iniciativa, pelo grupo sensacional que vocês têm aí, o grupo Perio-Implante Online, pela sua gentileza e por compartilhar aí com a gente conhecimentos e que eu acredito que foram bastante úteis aí para os nossos seguidores e a gente conseguir melhorar a saúde oral das pessoas, que é o nosso trabalho, que é o trabalho educativo do educacional da Curaprox, para que a gente possa melhorar cada vez mais a saúde das pessoas. Um beijo a todos, obrigado, Alex, pela parceria, um grande abraço e até a próxima. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.